Vídeo explicativo resumindo o livro Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure. A ciência que se constitui em torno dos fatos da língua passou por 3 fases sucessivas antes de reconhecer qual é o único objetivo. A primeira é a gramática, uma disciplina normativa que visa formular formas corretas de incorretas. A seguir, apareceu a filologia, termo que se vinculou sobretudo ao movimento criado por Friedrich August Wolff a partir de 1777 e que se prossegue até os dias de hoje. A língua não é o único objeto da filologia, que quer antes de tudo fixar, interpretar e comentar os textos. A grande e talvez única falha da crítica filológica é apegar-se muito à língua escrita e esquecer-se da língua falada. E a terceira fase foi a gramática comparada, que tem por definição esclarecer a língua por meio de outra, explicar as formas de uma pelas formas de outra. Em 1816, numa obra intitulada Sistema da Conjugação de Sânscrito, Franz Bopp estudou as relações que unem o sânscrito ao germânico, ao grego e ao latim. Ele compreendeu que as relações entre línguas afins podiam tornar-se matéria de uma ciência autônoma. Como no exemplo mostrado no livro, o sânscrito é colocado entre as duas línguas. Percebemos seu parentesco, o que não era possível quando se comparava somente o latim com o grego. E com isso, conclui-se que um S deve ter desaparecido nas formas gregas. E nas mesmas condições, o S se transformou em R no latim. Mas o grande erro da gramática comparada foi ignorar a natureza do seu objeto de estudo. Assim, não se perguntavam a que levavam essas comparações que faziam e o porquê delas. E até que em 1870, quando estas perguntas foram formuladas, percebiam que a comparação seria somente um meio, um método para reconstituir os fatos. Nasce a linguística. A matéria da linguística é constituída por todas as manifestações da linguagem humana, desde povos selvagens a nações civilizadas. Considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as línguas e expressões. A tarefa da linguística é fazer a descrição das famílias das línguas e reconstituir as línguas-mães de cada família. A linguística tem relações bastante estreitas com outras ciências que tanto lhe tomam emprestado como lhe fornecem dados. O fenômeno linguístico apresenta perpetuamente 2 faces que se correspondem, e das quais uma não vale sem a outra. O som é um instrumento da linguagem. O lado individual é a fala. O lado social é a língua. E o lado individual e social é a linguagem, que por sua vez é multiforme e heteróclita, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Para achar no conjunto da linguagem a esfera que corresponde à língua, é necessário reconstituir o circuito da fala. Por exemplo, este ato supõe pelo menos 2 indivíduos, A e B, que conversam entre si.
O ponto de partida se situa no cérebro de uma delas, por exemplo, A, onde os fatos de consciências, a que chamaríamos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos. Ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico. Seguido por um processo fisiológico, o cérebro transmite aos órgãos de fonação um impulso relacionado à imagem e depois as ondas se propagam da boca de A ao ouvido de B. Processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga em B numa ordem inversa. A semiologia é uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. A linguística não é senão parte dessa ciência geral, assim como sinais militares, alfabeto de surdo e mudo, ritos simbólicos. A linguística é só a mais importante delas, e as leis que a semiologia descobrir serão aplicadas à linguística. O linguista tem a obrigação de conhecer o maior número de línguas para tirar delas o que existe de universal. Geralmente, apenas as conhecemos através da escrita, mas deveríamos dispor de amostras fonográficas, como se faz em Viena e em Paris. A língua e a escrita são dois sistemas distintos. A única razão da escrita é representar a língua. A palavra escrita se mistura tão intimamente com a palavra falada que acaba por roubar-lhe o papel principal. Sendo assim, acabamos dando maior importância ao signo vocal do que ao próprio signo. O maior motivo desses enganos é que a imagem gráfica das palavras impressionam como um objeto permanente e sólido. São impressões mais nítidas e duradouras que as impressões acústicas. Por isso, acabamos esquecendo de que aprendemos a falar antes mesmo de escrever. Existem apenas dois sistemas de escrita. O ideográfico, palavra representada pelo signo único e estranho ao som. O maior exemplo é a escrita chinesa. E o fonético. Reproduz a série de sons que se sucedem na palavra. Dissemos que a palavra escrita tende a substituir, em nosso espírito, a palavra falada. Isso é verdadeiro quanto aos dois sistemas de escrita, mas tal tendência é mais forte no primeiro. As causas de desacordo da grafia e a pronúncia são numerosas. A língua evolui sem cessar, a passo que a escrita tende a permanecer imóvel. Quando um povo toma emprestado a outro seu alfabeto, acontece frequentemente que os recursos desse sistema gráfico não se prestam adequadamente à sua nova função. Efeitos desse desacordo, uma das incoerências da escrita é a quantidade de sigmas para representar o mesmo som. É possível que tais deformações se tornem sempre frequentes e que se pronunciem cada vez mais as letras inúteis. Para certas pessoas, a língua é uma nomenclatura, uma lista de termos que corresponde a outras tantas coisas. Por exemplo, a palavra lupus não nos diz se é de natureza vocal ou psíquica, pois pode ser considerada sobre um ou outro aspecto. Esse vínculo que une um nome a outra coisa chamamos de signo. O signo é formado por imagem acústica e conceito, onde imagem acústica não é o som físico, mas a impressão psíquica que ela passa. O conceito e imagem acústica estão sempre juntos. Quando procuramos o conceito de lobo, temos que lembrar sua imagem acústica respectiva e vice-versa. Apesar de chamarmos de signo a combinação de conceito e imagem acústica, esse termo designa no uso corrente a imagem acústica apenas. A ambiguidade desapareceria se substituíssemos conceito e imagem acústica, respectivamente,
por significado e significante. Os princípios do signo linguístico são: 1. A arbitrariedade do signo. O signo linguístico é arbitrário, assim a ideia de mar não tem relação alguma interior à sequência de sons M, A, R, que lhe serve de significante. Poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não importa a qual. 2. Caráter linear do significante. O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no tempo unicamente e tem as características que toma o tempo. Representa uma extensão e essa extensão é mensurável numa só direção. É uma linha.